Como é o nome da senhora completo? José Francisco de Carvalho Filho, A senhora nasceu aonde? do Tingui. Tingui é município de Sítio do Quinto, Bahia. Nesse tempo era município de Jeremoabo. Hoje pertence a Sítio do Pertence Quinto. ao Quinto. Quando eles chegaram em casa um dia, eu fui buscar uma água no rio, eles pediram para levar para encher daquele cantinho de água. Quando eu cheguei, que eu ia buscar ela correndo, vinha um boi de lá para cá, vinha um boi berrando para me pegar. Eu corri no cima do pé de pau, quando cheguei, sacudiu o gatinho com o cachorro. O gato correu, o boi correu atrás. Eu demorei, quando eu cheguei, eles estavam me esperando. Na hora que eu fui chegando, um rapaz chegou, quando ele foi chegando, eu disse, não, eu não dou não, é de Lampião. Aí o outro com a gata, ele disse, é de Lampião, deixa para entregar para ele. A senhora vai de novo. Eu contei a história do boi, eu não vou dar mão do boi. Aí outra moça foi, uma moça chamada Rosana, foi buscar água pro outro. Certo. Peraí, para eu entender, a senhora foi buscar água para Lampião, é isso? Para Lampião. Lampião pediu a senhora... Quando eu fui chegando com um pote d'água, um potinho, ele tirou da minha cabeça para botar para ele. Aí eu disse, não, é de Lampião. Certo. Aí o outro assim, disse, é de Lampião, deixa dar para ele. Lampião pediu a senhora, foi? Foi. Ele pediu, eu fui buscar água. Ele pediu na casa da senhora, ele andava lá, era? Era. Nós estávamos carregando milho, chegaram, estavam com cuscuz no fogo, tiraram o cuscuz. Aí me pediram água. O rio era pertinho, nós estávamos arranjando para beber água no verão. Aí eu fui buscar água. Quando eu fui chegando, vinha um boi. Eu subi no pau. Quando eu subi no pau, quase que me derruba. Eu sacudi o pau aqui como cachorro. O boi correu, acompanhou o gato, foi embora. Quando eu cheguei, eles estavam sentados. A mãe estava com cuscuz, tiraram cuscuz, dividiram e botaram nas vazias. Aí quando eu fui chegando, ele pegou o pote aqui, para tirar para ele. Eu digo, não, é de Lampião. Aí o outro disse, é de Lampião, então é para ele. Aí já vai buscar outro. Eu disse, não, estou cansada. Aí a Osana tinha uma moça lá. E foi buscar água para ele. Entendi. O outro que quis tomar água. E Lampião, quando a senhora fazia favor para ele, ele agradecia? Como era? Agradecia. Ele era assim perigoso, mas ele gostava, ele era amigueiro. Uma pessoa chega assim, ele dava dinheiro, dava ali, tinha um lenço bonito. Eram umas peças deles, era como esses aqui, ó. Ele tinha, quando puxa a ouro, ele tirava, arrancava. Eles davam lenço aí, se eles gostavam de uma pessoa, ele dava, era bom demais. Mas se eles tivessem uma queixa, ele matava a família toda. O Lampião era alto. Era alto, seco, moreno. Estou vendo ele, com o olho cego. E como era a voz dele? Ele falava como? Com firmeza? Ou como era que ele falava? Ele falava assim, uma fala bonita. Ele falava, a gente entendia bem a fala dele. E quando eu me sentava no colo dele, ele dizia, ô bem da bonita. Me alisava, ô bem da bonita. Eu alisava, botava a mão assim nas bolas. Nas cartucheiras. Aquelas correias, assim. Eu sentava na parte dele quando eu era pequena. Entendi. Mas depois que eu cresci, não sentava mais. Isso foi uns 10 anos mais. E todo ano eles iam buscar dinheiro, todo ano. Aí era o pai da senhora que levava o dinheiro para ele, era? Que entregava ele? O dono da fazenda levava o dinheiro para pai e ele guardava em casa e ele ia buscar em casa. Eu abri o raio desses 2 meses. Já sabia naquele todo ano. Se o patrão não desse o dinheiro, ele matava o vaqueiro ou o gado. E Lampião era brincalhão ou era sério? Era sério, era muito brincalhão. Eu estou vendo ele. E a turma dele ficava ao redor dele ou não? Ela ficava a turma dele. Eles definiam os outros. Se eles tinham falado uma coisa com o outro, e o outro dizia, não faça isso não, eles não faziam não. Se um deles fizesse uma coisa, qualquer coisa comendo uma pessoa ali, Lampião reclamava, não deixava não. Lampião estando presente, ele não deixava? Ele pedia. Era, né? Era. E ele costumava andar com aquele chapéuzão de cangaceiro, era? Você não viu drobado ali? Drobado aquele, nós corríamos assim, quando sacudia. Aquele vestido, era bonito o chapéu. Me fala uma coisa, a senhora já viu Lampião sem o chapéu? Não, só via com chapéu. Só via com chapéu, né? E aquela corrida de bala do preço da nossa. As cartucheiras, né? Era. E às vezes eu chegava em casa, eu pegava nas balas assim. Entendi. Ô tia, é verdade que os cangaceiros tinham cheiro forte de perfume? Era. Olha, quando eles chegavam, de longe você conhecia ele pelo cheiro, era um cheiro que recendia. Quando sentia o cheiro forte, você já sabia que era cangaceiro chegando? Era. Quando eles apontavam assim, de longe você conhecia ele pelo cheiro, era um cheiro que recendia. Quando nós estávamos no Rio, nesse dia que eles passaram de manhã, morreu um boi
não tinha seca, o gado ia beber longe. Quando chegou lá, teve um boi, ele bebeu tanto e caiu e morreu. Quando morreu, ele sangraram, quando ele caiu para morrer, sangraram para matar, para comer. Aí tiraram esse couro e botaram lá numa baixa pichada do couro. E eu fui buscar uma linha de tarde para cozinhar a panela de tarde. Quando eu fui pegar no feixe aqui, eu vi aquelas... Quando eu era eles. Olha. Quando eu fui pegar no feixe aqui, botar na cabeça, eu fazia rodinha, botava na cabeça, amarrava aqui. Quando eu fui pegando, eles chegaram. Olha, eita que eu tive medo. Aí, então eu não tinha medo de mim, não. Você vai dizer à sua mãe que não tem um pouquinho de farinha para mim. Não tinha farinha nesse tempo, a farinha era barrada num pano, barrada num pano lá, cima do menino comer. Quando eu cheguei de chamar, eu fui levar. O festinha ficou lá, eu fui trazer, fui levar a lenha. Quando eu cheguei, eles botaram em minha cabeça, o feixe de lenha. Não diga a ninguém, se você disser que você viu aqui, nós o punhal, era um punhal grande, tinha era desse tamanho. Era grande o punhal, era? Se você disser que você viu nós aqui, nós ia cortar com isso aqui, olha. E eu fiquei com medo. Tia Zefinha, a senhora me falou, uma certa vez, né, que a senhora viu os cangaceiros chegando com as cabeças. A senhora falou que viu. Como foi essa história? Eu estava no Tili e eles carregaram um animal. O animal vinha cansado. Eles botavam a bagunça, tudo. Quando o animal cansou, eles soltaram o animal e pegaram um do tio meu. Um do meu, era tio meu, para tirar do saco, quando botaram no chão, para botar no outro animal. Certo. Eu vi as cabeças do saco. Eles ajeitaram. A senhora não sabia que era cabeça, só foi ver na hora. Aí a boca aberta, assim, cortada bem do pé do encaixo, com a boca aberta. Eita que eu tive medo. Eu olhei, quando eu olhei, eu era mocinha. Eu olhei assim, eu vi. Foi a volante que matou os cangaceiros. Ah, foi a volante. Foi a volante que matou os cangaceiros. Era conhecido de vocês? Que só tinha um que era conhecido. O menino foi a coisa mais feia que eu já vi na minha vida, cortado, com a boca aberta assim, os olhos abertos assim. E correndo aquele sangue, eu era menina. Eita, que medo eu tive. Aí eles pegaram esse animal do meu tio e foram deixar no Tucano. O pai da senhora morava em Tucano, O pai né? da minha mãe, no Tucano. Quando chegou lá que o burro veio avançado, eles soltaram e pegaram outro. Aí esse burro, no final de Zé dos Amor, foi passear. Quando chegou lá, ele conheceu o burro velho, ferrado com o ferro da fazenda. Ele conheceu o burro. Aí ele trouxe para trás. O burro que levou as cabeças. O burro que levou as cabeças, assim. Olha, rapaz. A senhora estava vendo um vídeo aqui comigo agora, né? Na televisão. E mostrou o cangaceiro Volta Seca. Foi. E a senhora reconheceu ele, né? Foi. E a senhora lembra dele? Lembro. Ele vivia lá, era onde a senhora morava? Era ele, todo ano eles iam lá, ele buscava o dinheiro para os outros. Eu sei que um era Volta Seca, outro era Zé Pé de Peba e outro eu esqueci o nome. A senhora conheceu o cangaceiro Zé Pé de Peba? Zé Pé de Peba. A senhora conheceu ele? Via ele? Conheci. Ele fez um roubo, aí a polícia foi atrás dele. E ele correu, entrou no meio dos cangaceiros. Aí depois ele quis sair, não deixaram ele sair, porque se ele entrasse no cangaceiro, não tinha ele sair, se saísse eles matavam. Ah, entendi. Mas depois que ele entrou no cangaço, eu só vi ele uma vez, que ele foi em casa um dia, mais os outros. A senhora tinha medo dos cangaceiros? Se eu tinha medo? Sim. Eu tinha medo deles, porque que eu não tinha medo, porque eles matavam o povo demais. Teve um dia lá, que eles mataram 3 homens, aí saíram. E ficou os 3 mortos lá. A senhora já ouviu falar do cangaceiro Zé de Belém? Ele era cangaceiro, agora eu não lembro se ele era da Torre de Lampião ou se era de Rancho Roca, eu esqueci. Tio Vaqueiro, que é o marido da senhora, falou pra mim que Zé de Belém era lá vizinho de vocês, morava no Planalto. Era, né? era. Ele morreu há alguns anos e tio Vaqueiro disse que conhecia ele. A senhora lembra dele? Lembro. Ele era muito amigo de meu pai. E ele entrou no cangaço por quê? Eu não sei. Também não sei. Né? Nesse tempo eu era nova, eu não dizia muito essas coisas, então não investigava nada. É verdade. Era comum aparecer cangaceiro, né? Lá na casa da senhora. E coiteiro, a senhora conheceu algum coiteiro? Coiteiro? É. Lá tinha a função deles. Agora eu só sei do nome de um, que era João Vieira. João Vieira era coiteiro de Lampião. Ele fazia compra, ia levar lá na palhaça dele, lá nas breias, no mato. Isso era no Caritá? Ele levava, quando ele não levava
Com medo que ele podia levar, levava coisa. Quando foi um dia, tinha uma mulher lá que tinha um filho que era polícia. Nós estávamos na beira do rio, quando era tipo de secantinho para a beira da água, para a beira do rio, cada que era longe a água. Aí eles estiveram lá, a polícia estiveram lá. Quando a polícia chegaram, ela contou à polícia que pai tinha ido para casa, porque pai tinha ido para a roça, olhar para a fazenda, e ela contou o filho que pai tinha ido para cair a coisa dos cangaceiros. Para levar coisas para ele, né? Aí eu vi ela contando a outra, e eu escutei. Eu corri e contei a mãe. Na hora que o pai chegou, montado num burro, na hora que o pai desceu do burro, a mãe contou a ele que a velha seca tinha contado que pai tinha de casar os cangaceiros. Aí, mais que depressa, arrumamos tudo e viajamos 3 léguas de noite de pé. Se no doce da casa que nós morávamos, vinha para a casa do sogro dele. Passamos 3 meses. Quando o pai foi para as pessoas que eles queriam fazer isso, eles ficavam fora da cidade, iam para perto da cidade, que eles iam bater. Aí, nesse dia, ela contou o filho, que o filho era soldado, contou que o pai tinha ido a cuidar dos cangaceiros. E nesse dia, que era para eles vieram bater 5 pessoas desta época. E se não bateram, porque ele estava em casa. Quem batia era o quê? As volantes. Era a força. A força, as volantes. Era a volante Zé Rufino, né? Não era Zé Rufino, não. Era outro, né? Era outro. Entendi. Era outro. O pai da senhora foi ver as entregas dos cangaceiros, não foi lá em Paripiranga? Foi. Na década de 30 e 38. Foi para entrega, foi. Como foi? Aí ele foi lá para ver, é isso? Ele foi, assistiu do começo ao fim. Agora não sei como foi lá. Sei que ele foi assistir. Foi no ano de 1938 ou 39, uma coisa assim. Certo. Lampião morreu em 38, né? Pode ter sido também em 38, logo depois da morte de Lampião, sim, né? Foi nessa época. Ou pode ser em 39 também. Alguns foram se entregando depois, foi, né? Por aí. Certo. Ele morava na região de Paripiranga, é isso? O pai da senhora? Não, ele morava no Tingui. Aí ele foi do Tingui para Paripiranga, para ver. Ele foi para Paripiranga assistir a entrega dos cangaceiros. E ele contou para a senhora o quê? O que ele viu lá? Não me contou nada. A senhora só lembra desse fato, que ele foi? Só sei que eles se entregaram. Eu estava em São Paulo e eu estava sentada na calçada da casa do meu filho. E tinha uma mulher de frente. E ela disse, dona Zefinha, a senhora sabe consertar a máquina? Que eu vinha aqui, comprou a máquina e entrancou. A roda não vai nem para dentro nem para trás. A senhora sabe consertar? Digo, sei. Após amanhã a senhora vem em casa. Quando eu cheguei lá, que eu me sentei, que eu olhei para a parede, estava o retrato de Anjo Roque na parede. Aí eu disse, mas esse homem, parece que eu conheço. Como é que está fazendo esse homem aqui? Ela disse, a senhora conheço. Quem é ele? Eu disse, é Anjo Roque. Ela disse, é meu avô. A senhora conheceu o Ângelo Roque, foi? Eu conheci ele. Quando eu disse que conheci, ela disse, a senhora conheceu como conheceu esse homem? Eu digo, quem era o nome dele? Eu digo, era Ângelo Roque. Ela foi dizer, ele é meu avô. Olha, rapaz, que interessante. A senhora chegou em São Paulo em que ano? Em 1982. Em 82. Aí a senhora estava na casa de uma vizinha e por acaso chegou uma mulher chamando a senhora para consertar a máquina, foi isso? Quando a senhora entra na sala da casa, a senhora viu uma foto. Eu vi o foto. Eu digo, eu conheço esse homem. Eu conheço o homem que eu conheço. Ela disse, quem é? Eu disse, é Ângelo Roque. Ela disse, é meu avô. Essa mulher era neta de Ângelo Roque. Ela era neta de Ângelo Roque. A senhora lembra o nome dela? O nome dela era Ana. Aí Ana. Essa mulher, a neta de Ângelo Roque, chamava-se Ana. Foi em São Paulo, na capital? Foi na capital de São Paulo. Olha que interessante. A mãe dela morreu e ela levou o retrato do avô para casa dela. Ela já era idosa ou era jovem? É uma mulher assim da idade de uns 30, 40 anos. Entendi. Eu não sei direito. Certamente ela é viva ainda. Sim, né? Não sei se ela já morreu. Também vim embora, não vi mais lá. O cangaceiro que mais a senhora conversava? O mais era Jandaia. Jandaia queria casar comigo. Quando eu me contava com a mocinha que esse Jandaia queria casar comigo, e mãe pressentiu, a minha contou a pai. Aí pai saiu da fazenda. Aí eles ficaram todo mundo indo lá. Tinha Jandaia, tinha Zé Pé de Peba, tinha Volta Seca. Tinha outro, como era o nome do outro? Eu esqueci o nome do outro agora. E o pessoal tinha medo dos cangaceiros? Tinha. Muito? Ele chegava numa casa assim,
Se tivesse uma mulher com a orelha, eles tiravam, se não tirasse os brincos das orelhas, arrancava. Olha só. Era. E Maria Bonita, você era conversava com Maria Bonita? Maria Bonita era bonita mesmo. Era. E ela conversava com a senhora? Ela conversava com a gente. Ela me chamava, por desse negócio, que Jandaia era dele, não? Ela me dava conselho para eu casar com Jandaia, eu não quero de jeito nenhum. Ela dava conselho para a senhora, era? Fizeram tudo para eu acompanhar eles, mas eu não quis. E como era a voz de Maria Bonita, a senhora lembra? Lembra, a fala dela era uma falinha bonita, moderna. Ela falava com a gente, bonita, ela era linda. Ela usava chapéu? Usava chapéu, eles tinham os cantinhos de alumínio, botavam no lado assim. E Maria Bonita, qual era a altura dela, como ela era? Ela era baixa, meia grossinha, toda redondinha, toda aquele corpo dela, quase todo no sol, bonita. Nem era muito forte, nem era muito magrinha. Eu queria uma cabrita enjeitada, quando estava partida, azul, do pescoço a zapa branca. E estava para parir. Eles chegaram lá, mataram e cozinharam, estavam cozinhando debaixo do peito para poder levar uma carne cozinhada e levar a outra crua. Aí quando eu cheguei, que levaram a capucha, eram dois cabritos, o da cabra, onde eles tiraram o ubre. Eu chorei. Foi tirada ajeitada essa cabrita, essa cabra. E eu chorei, quando eu chorei, meu irmão, ele arrancou o punhal. Se você chorar, eu vou cortar a língua agora. Eu corri para me amedrontar. Eu tive um medo tão grande nesse dia que... Aí quando foi no outro dia, era tempo de Mil Verde. Eu fui trazer os periquitos da roça. Quando eu estava trazendo os periquitos, eles passaram na Avenida Seca. Quando eles passaram na Avenida Seca, tinha um lado pegava assim, outro pedaço era seca. Aí quando eu cheguei, eles me pediram milho. Eu quebrei as braçadas de milho e a eles. Aí quando eu cheguei em casa, eu contei a mãe e a Marilina Egídio. Estava acostumado já a encontrar os cangaceiros, né? Era. E a mãe da senhora, quando a senhora contava essas histórias que tinha encontrado com eles, a mãe da senhora não ficava preocupada, não? Ficava preocupada. E uma vez eu vinha lá de uma casa de uma preta que morava ali, eu vinha de lá, quando eu cheguei no dia 19, encontrei com eles no caminho. Mas eu tive medo, nesse dia, eu tive medo deles. Eu corri, mas eles me conheceram. Você é filho da Maria Valentina, eu sou. Já conheciam o pai da senhora? Me deitei de perto de umas pedras, de uns pau. Aí eles passaram. Quando eles passaram, eu peguei umas vassouras e peguei o rastro dele para a força não passar no rio rastro dele. Ah, entendi. Lá vinha a polícia, quase que se encontra, rapaz. Não tinha uma hora ainda não. E o que você está fazendo aqui? Eu estou correndo, eu estou brincando. Eu tenho desde pequena que eu era inteligente, quando eu me defendi.